Olá, no MP Cidadão de hoje você vai acompanhar a segunda reportagem especial sobre a atuação dos promotores de justiça em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. E vamos exibir a última parte da entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, o promotor de justiça Virgílio Panagiotis Stavridis, sobre as adaptações feitas pelo Ministério Público Estadual para a continuação do trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Você também vai assistir aos nossos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais uma edição do MP Cidadão. Muitos são os deveres dos chefes do Poder Executivo, inclusive o de não praticar ilícitos. O MPRJ nas redes desta semana vai falar sobre a fiscalização do trabalho de prefeitos e governadores. Acompanhe. Você sabe de quem é a atribuição para denunciar, processar e julgar prefeitos e governadores? Nesta semana, as redes sociais do MPRJ explicam cada situação por meio de posts ilustrativos que trazem exemplos reais e descrevem as leis a serem seguidas em cada caso. Conheça seus direitos e saiba de quem você deve cobrar. Atos e acordos podem ser caracterizados como extrajudiciais. Mas você sabe o que esse termo significa? Hoje, no quadro Juridiquês, vamos explicar o sentido dessa expressão. Acompanhe. MPRJ entra com ação contra o Estado por invasão de casas de moradores do Alemão. O MPRJ adotou diversas medidas para solucionar o problema extrajudicialmente junto às autoridades de segurança pública. Fonte Jornal Extra de 26 de abril de 2018. Extrajudicial. Você sabe o que significa? Extrajudicial é a expressão que se refere aos atos e acordos que são feitos sem a mediação do Poder Judiciário. Exemplos de atos extrajudiciais são os atos que produzem efeitos jurídicos realizados em cartórios, como testamentos. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. Não saia daí, o MP Cidadão volta já! O MPRJ tem uma atuação ampla e é o guardião dos direitos de toda a população fluminense. Para a garantia desse trabalho, promotores de justiça atuam em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. Foram centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos. O MP Cidadão continua mostrando a atuação do MPRJ em todo o estado. No município de São Fidélis, o MPRJ instaurou o inquérito civil para apurar irregularidades na instalação do hospital de campanha. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos,
instaurou o inquérito civil público para apurar suposto superfaturamento de materiais e equipamentos adquiridos pelo município de São Fidélis a serem utilizados no hospital de campanha. Esse hospital de campanha tem a finalidade de controle e combate ao Covid-19. Esse inquérito foi instaurado em razão do recebimento de uma notícia de fato, dando conta de que esses materiais e equipamentos teriam sido adquiridos em valores muito superiores ao praticado no mercado. Além disso, seriam usados e estariam em péssimas condições. Para apurar se esses fatos são verídicos, o Ministério Público requisitou à Secretaria Municipal de Administração de São Fidélis que apresentassem os documentos comprobatórios de aquisição dos mesmos, ou seja, procedimento licitatório, caso tenha ocorrido, contratos, dentre outros documentos correlatos. Esses documentos serão reunidos e servirão para análise de superfaturamento. Além disso, o Ministério Público também solicitou ao CREMERJ que realize uma diligência de fiscalização no hospital de campanha, tendo em vista que se os equipamentos e materiais não estejam em condições de utilização no hospital de campanha, poderá prejudicar em muito tanto a atuação dos profissionais de saúde como o atendimento aos usuários do SUS. O município de São Fidélis continua com o comércio aberto, o que facilita a propagação do Covid-19 e há uma grande preocupação do órgão de execução de que não haja atendimento adequado aos usuários do SUS. O MPRJ recebeu a resposta da direção do Hospital Armando Vidal. A documentação da aquisição dos equipamentos já está em análise sobre o superfaturamento pela Contadoria do CRAI de Campos dos Goytacazes. E na educação, no município de Campos dos Goytacazes, o MPRJ apura possíveis irregularidades na compra de kits alimentares na rede pública de ensino, com o uso de verbas federais. Desde que o Ministério Público tomou conhecimento da suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia pelo Covid-19, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude no município de Campos decidiu instaurar um procedimento administrativo para acompanhar todas as ações dos gestores públicos municipais em relação ao direito à educação dos alunos da rede pública, desde as questões pedagógicas até o direito à alimentação segura, preconizado pelas normativas que regulam a matéria. No curso desse procedimento administrativo, foi informado pelo município a deliberação de substituir a entrega das merendas escolares, comumente feita durante as atividades presenciais na unidade escolar, por kits alimentares contendo gêneros alimentícios diversos não perecíveis. Desde que foi efetuada a primeira etapa da entrega dos kits alimentares adquiridos pelo município, a Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos recebeu notícias de possíveis irregularidades na aquisição dos kits alimentares e também na distribuição dos kits. A partir dessas notícias, foi então criado pela Promotoria da Infância e da Juventude um inquérito civil próprio específico para averiguar as possíveis irregularidades. Foram requisitados os documentos ao município e, tão logo foram recebidos, foi possível verificar que a aquisição dos kits se deu sem licitação. A dispensa foi determinada com base na alegação da urgência da situação decorrente da pandemia e da necessidade de se ofertar alimentação aos alunos da rede pública municipal. Da análise dos documentos enviados, no entanto, foi possível identificar diversas irregularidades, desde a documentação fiscal produzida para instrumentalizar a transação, no controle de recebimento do produto contratado, dos kits alimentares pelo próprio município, nas unidades escolares, e também falhas no controle de entrega desses kits alimentares aos responsáveis legais pelos alunos. Diante dos indícios, inclusive de práticas criminosas,
identificados nas falhas apresentadas, demonstradas pela documentação entregue, foi então providenciada a remessa de cópias pela Promotoria da Tutela Coletiva da Infância e Juventude para a Polícia Federal e para a Procuradoria da República, tendo em vista a natureza das verbas utilizadas para a aquisição dos kits, que eram verbas federais. Também foram extraídas cópias e encaminhadas para a Promotoria de Tutela Coletiva de Campos, com atribuição para apurar a prática de atos de improbidade pelos gestores públicos e responsabilizá-los por isso. No tocante ao inquérito civil ainda em curso na Promotoria da Infância e da Juventude, as investigações seguem em direção à verificação da existência ou não de prejuízos em relação ao direito à alimentação dos alunos da rede pública municipal. E também com o objetivo de cobrar do poder público municipal que utilize as verbas federais destinadas ao fornecimento de alimentação aos alunos de forma adequada, assegurando que os kits alimentares serão entregues aos responsáveis legais pelos alunos, pelos estudantes, em quantidade e qualidade suficiente a assegurar o desenvolvimento, inclusive cognitivo, dos estudantes. O MPRJ prossegue fiscalizando a entrega dos novos kits alimentares da segunda etapa de distribuição aos alunos, inclusive por meio de requisição de diligências aos conselheiros tutelares nos locais de entrega. Próximo à capital, no município de Niterói, o MPRJ instaurou inquérito civil para apurar a regularidade de antecipação de gratuidade para as empresas de transporte público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, instaurou um inquérito civil para apurar a questão da antecipação dos valores da gratuidade às empresas de ônibus. Através da Lei Municipal 3.492, de 29 de abril, o município está autorizado a antecipar esses valores devidos da gratuidade às empresas de ônibus, como condicionante da não redução dos empregados nessas empresas de ônibus. A lei prevê um montante máximo de R$ 5.500.000 e esse valor foi calculado com base nos períodos, ou deverá ser calculado, nos períodos de abril e maio de 2019. Ou seja, a lei considera o valor devido de uso da gratuidade no período de abril e maio de 2019, que é completamente diferente do momento atual. Justamente por isso, pelos valores praticados e também por considerar a antecipação de gratuidade num período em que essas gratuidades praticamente não estão sendo utilizadas, na medida em que as empresas de ônibus não estão tendo que transportar os alunos da rede pública, que estão com as aulas suspensas, e os idosos compõem o grupo de risco da pandemia. Evidentemente que esse uso também está sendo muito reduzido. A antecipação dos valores deve estar amparada em fundamentos técnicos, de fato e de direito, que mantenham a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, matéria que é regida por leis federais, pela Constituição e também pela legislação local. Aliado a isso, ferindo alguns dispositivos, segundo eles, do processo legislativo municipal, também não permitiu uma adequada discussão dessas questões que envolvem esse instituto, essa nova modalidade de antecipação, e por isso o Ministério Público vai ampliar e buscar toda a transparência para que a população seja devidamente informada e, se houver qualquer irregularidade, que seja efetivamente sanada. O inquérito civil se destina justamente a esclarecer esses pontos importantes dessa lei municipal. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o MPRJ obteve decisão multando o prefeito por descumprir o isolamento social. Desde o início da epidemia de Covid-19, nós buscamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde,
das universidades e de entidades dedicadas à pesquisa, como a Fiocruz, que indicavam isolamento social ampliado como a medida não farmacológica mais eficaz para a contenção da epidemia. Esse isolamento social seria necessário, segundo essas entidades, para evitar um colapso no sistema de saúde, o que significaria um número elevado de mortes dentre as pessoas contaminadas. Em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, nós atuamos como litisconsortes, na qual pedimos ao Poder Judiciário que a Prefeitura se abstivesse de promover a flexibilização do isolamento até apresentar um estudo técnico que garantisse segurança para a população. É importante esclarecer que o objetivo do Ministério Público é que a flexibilização ou reabertura seja promovida com segurança, ou seja, baseada em dados concretos que indiquem a capacidade do sistema de saúde local para acolher todos aqueles que precisarem de um tratamento hospitalar. Como se sabe, 81% da população de Duque de Caxias depende do Sistema Único de Saúde. É preciso, portanto, que seja demonstrado pelos gestores estadual e municipal que esse sistema tem estrutura e capacidade para o enfrentamento da enorme demanda que está sendo gerada pela epidemia. Infelizmente, nós observamos que a flexibilização foi promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias à revelia do que havia sido determinado pelo Poder Judiciário, e sem a previsão de fases sincronizadas com indicadores de saúde que são recomendados pelas entidades científicas e especializadas em saúde pública e pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com as mesmas, a reabertura deve ser gradual ou em fases, que evoluem conforme há uma tendência de queda no número de casos novos da doença, de queda no número de óbitos e de decréscimo na taxa de ocupação hospitalar. Embora a Prefeitura de Duque de Caxias tenha inaugurado o Hospital São José, que está dedicado ao tratamento da Covid-19, ainda não há transparência em relação ao número de leitos de CTI e de enfermaria que estão efetivamente disponíveis para a população. A Prefeitura informa que são 128 leitos de CTI no novo hospital, mas o Ministério Público visitou o hospital no último dia 2 de junho e só encontrou 32 leitos de CTI disponíveis para a população. Desses 32, 30 já estavam ocupados, ou seja, ainda não temos certeza de que o sistema de saúde local tem estrutura suficiente para absorver um crescimento de novos casos decorrentes de uma flexibilização ampla, ou seja, não gradual. Além disso, a taxa de letalidade em Duque de Caxias se mantém muito alta, até maior do que na capital do estado. Em torno de 15% das pessoas contaminadas no município vieram a óbito, enquanto a média no estado do Rio de Janeiro é de 9%. Muito obrigado, doutores. Se você perdeu a primeira parte da reportagem sobre as ações realizadas pelo MPRJ nas diversas regiões do Rio de Janeiro, não deixe de visitar o nosso canal no YouTube para assistir. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, tem a parte final da entrevista exclusiva com o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, promotor de Justiça, Virgílio Stavrides. Não perca, a gente já volta. Durante o período de pandemia do Covid-19, o MPRJ segue na proteção dos direitos dos cidadãos fluminenses, com o objetivo de conhecer mais sobre as iniciativas que possibilitam a continuidade dos trabalhos da instituição, bem como alguns dos resultados alcançados. Iremos receber novamente em nosso programa o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, o promotor de Justiça, Virgílio Panagiotis Stavrides. Muito obrigado pela sua presença, doutor Virgílio. O senhor poderia falar um pouco sobre os trabalhos nas diversas áreas de atuação do Ministério Público do Rio? Destacar, por exemplo, as iniciativas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, idoso e pessoa com deficiência, infância, enfim, tantas áreas em que o MPRJ atua em defesa da cidadania? Quero fazer referência pelo menos a duas áreas, dois eventos ocorridos nesse período que para mim foram de grande valia institucional.
A primeira delas foi a capacidade que a instituição teve de acompanhamento das ações de saúde. Aliás, melhor dizendo, saúde e assistência social. Nossos órgãos de execução acompanharam com os órgãos administrativos, sejam a nível estadual e a nível municipal, acompanharam para e passo a implementação de todas as ações, o planejamento, os resultados, os acertos, os alinhamentos, seja através de recomendações, seja através de pedido de explicações, ou pedido de informações. Nessa seara de prestação do serviço de saúde à população, eu não tenho a menor dúvida que a atuação da instituição foi de grande importância. A outra, que eu queria fazer referência também, foi a resposta que foi dada às notícias que foram veiculadas de realização de fraudes na aquisição de equipamentos ou de serviços no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos resposta imediata, seja pela nossa área de cidadania ou área criminal, com a possibilidade de instauração de inquéritos policiais ou inquéritos civis e a obtenção de medidas preventivas, medidas de prisão temporária e prisão preventiva, já com a identificação de responsáveis, numa função não só de repressão, mas também de prevenção para a prática de novos atos. Se eu puder identificar assim duas, tivemos ações em todas as áreas do Ministério Público, mas essas duas eu reputaria fazer uma referência, já que também estão ligadas à área de saúde, que foi a mais impactada nesse período de pandemia. Existem projetos em andamento para que esses ganhos com a gestão digital sejam ampliados? Alguma novidade, por exemplo, no sistema Integra e também nos trabalhos do MP em mapas? Nesse ponto eu quero falar um pouco do desenvolvimento de um instrumento que é o nosso sistema Integra. Nosso sistema Integra, ele tem três vertentes. Tem a vertente de atuação perante o portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que chamamos de Integra Judicial. É uma interface, um sistema que tem uma interface com o sistema do Tribunal de Justiça. Nós temos o sistema Integra Policial, que agora é uma interface com o sistema da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E nós teremos também uma interface para o acompanhamento dos procedimentos extrajudiciais no âmbito da tutela coletiva ou tutela individual, que é chamado de Integra Extrajudicial. No que se refere ao primeiro, Integra Judicial, nós temos todas as procuradorias de justiça já integradas e algumas promotorias de justiça com um planejamento já com um cronograma de instalação em todas as promotorias de justiça. Aliás, acompanhando o que o Tribunal de Justiça vem fazendo também, e agora preponderantemente também em virtude da pandemia. O Integra Policial começou a ser utilizado praticamente no final do ano passado, numa interface do sistema da Polícia Civil para viabilizar o processo judicial eletrônico. Então, ele acaba com todo o movimento de papel entre delegacia, entre chegada no Ministério Público e encaminhamento ao Poder Judiciário. Esses dois encontram-se em funcionamento, com a possibilidade de expansão imediata já aos mais diversos órgãos. E, por último, nós temos o Integra Extrajudicial, que ainda não está em uso. Ele está em desenvolvimento, já com perspectivas próximas para a sua utilização, mas ele vai ser o grande legado de informatização integral de um sistema institucional para os órgãos de execução. O sistema Integra Extrajudicial, ele fechará esse ciclo de todos os sistemas para atendimento de todas as nossas áreas, sejam a extrajudicial, a judicial ou de investigação. Então, este será o nosso legado. Quero falar que o grande legado que vai ser deixado depois disso é a plena utilização desses sistemas que nos atenderão na atividade fim. Quais são as expectativas de retorno às atividades? Ou seja, quando é que o trabalho presencial do MPRJ será normalizado? Com relação ao retorno das atividades, fato que já se mostra próximo,
A nossa maior preocupação é a segurança de todos os integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho, elaboramos um plano de retorno, com um trabalho muito dedicado do nosso núcleo de saúde ocupacional, de nossos peritos do GAT e toda a nossa área envolvida na Secretaria-Geral do Ministério Público. O nosso mote, como eu disse, é o retorno com segurança, com a aquisição de equipamentos, com a aquisição dos meios necessários a esse retorno e a capacitação também para esse retorno. Isso vai ser objeto também de uma campanha pela nossa Coordenadoria de Comunicação, para que esse nosso retorno seja seguro. Já numa primeira fase, o que vamos chamar de fase preliminar, voltaremos com uma demanda muito pequena, né? Com a possibilidade de apreciação de melhoras que possam ser realizadas, mas com a expectativa já de passar dessa fase preliminar, possamos já ingressar em uma outra fase, que é de realização de retorno integral dos trabalhos, de acordo com as possibilidades também de toda a equipe, já que vai ser garantida a permanência e a realização do trabalho à distância pelo grupo de risco, e nos preparando também para a terceira e última fase, que é o retorno integral com o fim da pandemia e o retorno integral das atividades. Para encerrar, o senhor gostaria de fazer algum destaque sobre o trabalho do Ministério Público do Rio nesse período de pandemia? A realização do trabalho do Ministério Público nesse período nos demonstrou uma grande reunião de equipe, uma grande dedicação de membros e servidores para que fossem alcançados os objetivos da instituição. É perceptível como as pessoas se dedicaram, é perceptível como as pessoas colocaram à disposição um tempo muito maior do seu tempo para que aquele resultado pudesse ser obtido. Vimos que, no momento de pandemia, no momento de problemas, foi possível apreciar a reunião da equipe, dessa família, né, desses integrantes do Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse continuar atuando. Como eu disse, com disponibilidade, com muito bom senso, com muita boa vontade, mesmo enfrentando os mais difíceis problemas de não deslocamento, de não acesso aos meios. E, ao final, conseguimos chegar aos resultados que pretendíamos, considerando esse período que passávamos. Muito obrigado, doutor Virgílio. E o MP Cidadão de hoje termina por aqui. Para rever este programa, assista às reprises exibidas pela manhã na TV Justiça, segunda-feira às 9h30, sexta-feira às 11h30 e sábado às 6h30. Se quiser assistir aos programas anteriores, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E nos acompanhe pelas redes sociais que estão aparecendo na parte inferior da tela. Interaja com a gente. O MP Cidadão também está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nosso próximo encontro está marcado para a semana que vem. Se cuide, um forte abraço e até logo!